Concluindo uma semana que meditamos bastante sobre o semear, o colher e o doar, vamos concluir hoje com 2 Coríntios 9, versículo 6 e o versículo 10. O objetivo é encorajar você a plantar com abundância, porque a colheita será farta. O texto vai nos dizer assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O versículo 10 vai dizer: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo associou o ato de dar ao princípio do plantio e da colheita. Os fazendeiros podem manter e comer de todos os seus grãos, ou podem perder, jogando alguns de novo na terra. Naturalmente, quanto mais generosa a semeadura, maior a recompensa. O princípio é verdadeiro na esfera espiritual também. O que dá com generosidade não precisa temer a destruição, pois quem dá recebe em retornos presentes desproporcionais ao que foi dado. Provérbios 11, 24 e 25 nos dirá assim: a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse mesmo livro de Provérbios, aqui no capítulo 19, versículo 17, vai nos dizer: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Cristo ama aos que dão com sinceridade, não relutantes, sendo espontâneos, não sob compulsão, e ofertando com alegria, não por obrigação. Ele não vê a quantidade, mas vê o coração, como está escrito aqui em Marcos 12, do 41 ao 44, que vai contar que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Cristo ama aos que dão com sinceridade, como eu já falei, com alegria, não por obrigação. Ele não vê a quantidade do que está sendo dado, mas ele olha para o coração, como nós percebemos nessa narrativa sobre essa viúva pobre que ofertou tudo que tinha, e Jesus declara que ninguém ofertou tanto quanto ela. Então não estamos falando sobre quanto se dá, mas com alegria, com a intensidade, com o desprendimento, a capacidade de perceber o outro, de ver o outro, de abençoar o outro. Eu particularmente aprendi isso com os meus pais. Mais humildes que fosse a situação, mais aperreado, apertado que fosse a situação, havia sempre na nossa família uma quantidade que era para ser doado, era para ser abençoador para a vida dos que tinham menos que nós. E eu cresci vendo essas ações concretas, tanto do meu pai como da minha mãe, sempre abençoando pessoas que tinham menos que nós. Nós éramos pobres, mas tinham pessoas mais humildes e mais pobres ainda que nós. E eu aprendi essa lição em casa e eu exercito ainda hoje, aprendi e ensino aos meus filhos, à minha igreja, onde eu estou, sempre poder ter a alegria de repartir
aquilo que Deus generosamente já nos concedeu. Aqui em 2 Coríntios 9:6, como eu já li, que quem planta pouco, pouco também colherá, mas quem semeia com fartura também colherá fartamente. Paulo usa o imaginário agrícola para ilustrar os benefícios da generosidade. O agricultor que deseja uma rica colheita deve semear muitas sementes. Paulo relaciona algumas das recompensas e maravilhosos benefícios da contribuição cristã. Ele fala da lei da colheita, ilustrando que na agricultura sabe-se que é preciso semear generosamente a fim de obter uma colheita abundante. Podemos imaginar um agricultor preparando-se para a semeadura. Ele deve semear com liberalidade ou guardar parte do cereal para servir de alimento nos meses seguintes. Se ele semear com fartura, ele também colherá na mesma proporção. Devemos lembrar, porém, que o agricultor não colhe exatamente a mesma quantidade de grãos que semeou, mas sim uma proporção bem maior. O mesmo acontece com a contribuição cristã. Não se trata de receber de volta exatamente o que foi dado, mas de receber uma proporção muito maior. É claro que esse retorno se refere mais a bênçãos espirituais do que a bens materiais, mas eu diria que os bens materiais também, eles vêm por consequência. Não podemos deixar de continuar semeando, porque colheremos se não desistirmos. Colheremos porque Deus é generoso e Ele cumpre, e Ele não só promete, mas Ele também cumpre o que Ele prometeu. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, então Ele vai nos ajudar e Ele vai também nos recompensar, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador dos que o buscam, dos que o amam, dos que lhe obedecem e também dos que gostam de doar, de abençoar e de suprir as necessidades dos que estão à nossa volta. Como eu também já li no versículo 10, quando o texto vai dizer que aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo prossegue com a ilustração do semeador. O mesmo Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento também providenciará certas recompensas para aqueles que usam de bondade para com outros. Primeiro, ele suprirá e aumentará a sua sementeira, ou seja, dará maiores oportunidades e resultados mais abundantes em consequência da bondade demonstrada. Também multiplicará os frutos da sua justiça. Ao levantar uma oferta para os cristãos em Jerusalém, os coríntios estavam praticando um ato de justiça em decorrência do qual colheriam recompensas eternas. À medida que Deus lhes concedesse mais capacidade de contribuir e eles o fizessem com mais generosidade, suas recompensas também seriam maiores. Nós sabemos que Deus, Ele é galardoador dos que o amam, dos que o buscam, dos que lhe obedecem. E Ele é fiel para recompensar. Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Então, mãos à obra, vamos semear com fartura, com abundância, porque certamente colheremos tal qual, ou muito mais, do que aquilo que plantamos. Que Deus nos abençoe, nos dê essa capacidade de amar, abençoar a vida das outras pessoas e estarmos sempre plantando, porque certamente sempre também estaremos colhendo. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe. Amém.